Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio. Mas uma forma de prevenir qualquer coisa é falar sobre ela, é desmistificar, é tirar o assunto do proibido e trazer para fora para a gente pensar, refletir, fazer perguntas, mesmo que a gente não tenha as respostas. Eu acho que essa é a principal forma. Então, a prevenção passa pelo debate, passa pela conversa franca, aberta e honesta. Por exemplo, eu tenho certeza que em algum momento da vida você já pensou ou vai pensar em morrer. O que é diferente de fazer um plano, mas, por exemplo, as pessoas, é natural que a gente pense na morte, é um tema da vida, assim como a gente pensa em casar, pensa em ter filhos, pensa na profissão, morrer também é uma realidade, a gente vai morrer. E pensar sobre a morte, pensar sobre o morrer, é algo que precisa ser tratado como um assunto corriqueiro da vida. A gente não pode tornar o assunto morte ou o assunto suicídio um tabu. A gente precisa falar sobre ele. Na igreja, nas escolas, na universidade, na roda de amigos, né? E quando a gente conversa sobre ele, a gente começa a identificar se alguém está pensando ou fazendo um plano de morrer, que daí sim a gente caracteriza como uma ideação suicida, quando alguém faz um plano. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, né, para tirar minha vida. Aí a gente tem que intervir. Agora, pensar sobre a morte, conversar sobre a morte com os amigos, a gente deve fazer isso, né, com a maior naturalidade possível. Prevenir é ficar atento primeiro aos seus próprios pensamentos. Se você pensa em morte e morrer, ok, você não está com vontade de morrer, você está pensando sobre isso. Agora, por quanto tempo você tem pensado nisso? Eu tenho pensado nisso 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês eu tenho pensado nisso. Acende uma luz de alerta, procure ajuda. E se você percebe que algum amigo, um familiar está nessa situação, né, que não foi apenas uma conversa sobre morte, mas a pessoa tem falado seguidamente sobre isso, já comentou sobre um plano, que se fosse morrer como é que faria, aí acende uma luz de alerta. É preciso ajudar essa pessoa. Para onde que se encaminha? Aí a notícia é triste. Infelizmente, o Serviço Público de Saúde brasileiro não dá conta de ajudar todas as pessoas que estão passando por problema mental. Quando eu falo problema mental, eu gostaria também de desmistificar isso. Olha só, a gente vai fazer exame de sangue para ver os níveis de glicose, de colesterol e, né, enfim, para ver como é que está a saúde. A gente faz isso, né? Agora, mentalmente a gente não faz. Por quê? O cérebro não é um órgão do corpo, assim como o rim, como o coração. A gente não faz exame do coração e do rim e do fígado. E do cérebro a gente não faz. A gente precisa parar de ter vergonha de tratar o cérebro e a mente como um órgão do corpo. Olha, gente, ter problema mental não deve ser vergonhoso pra gente. Ou quem tem diabetes tem vergonha. Não, se tem, não deve ter, né? Vergonha de ter diabetes ou de ter o colesterol alto, né? A gente seguidamente comenta com os amigos, meu colesterol tá alto. Tá, e por que eu não posso comentar com um amigo, eu tô com, sei lá, depressão? É um problema do cérebro e a gente tem que buscar os profissionais adequados. Vamos voltar então. O serviço público, infelizmente, não dá conta. O que a gente tem em termos de saúde pública para ajudar quem está com algum transtorno mental? A gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é um lugar onde a gente vai, recebe atendimento psiquiátrico, psicológico, de terapia ocupacional e de serviço social, basicamente, de enfermagem. Só que os CAPs, eles são ainda muito poucos em termos de número e eles atendem infinitamente poucas pessoas por região. Então, cada cidade, dependendo do número de habitantes, tem que ter um número X de CAPs. E claro que no Brasil ainda, o governo ainda trabalha sempre com números mínimos, né? Então o CAPs não dá conta de atender as pessoas. Mas quando você identificar que algum amigo seu, um familiar, está pensando em morte, está pensando em morrer, tirar sua própria vida, chame alguém. Por exemplo, liga para a ambulância, para o serviço de SAMU, né, de atendimento móvel da sua cidade. Não deixa a pessoa ir embora sozinha, não deixa a pessoa sozinha.
não deixa ela dormir sozinha, não deixa ela ir para casa sozinha. Se você puder acompanhá-la, acompanhe. Se você não puder, chame uma ambulância. Diga, olha, eu tô com um amigo meu aqui, ou um conhecido, ou um familiar que está precisando de ajuda porque está pensando em morrer. A ambulância vem, leva para o hospital, vai ficar em observação, sabe? Vai ser medicado, um familiar vai ser acionado. É o melhor jeito de a gente ajudar essa pessoa. E simplesmente não ignorar, né? Quando alguém fala que está pensando em morte, morrer, a gente não deve ignorar e minimizar. Ah, vai passar, vai passar. Vai passar, mas com ajuda, né? Sem ajuda é muito mais difícil. Encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra para fazer um diagnóstico corretinho, certinho, encaminhar uma medicação, um tratamento adequado, né, para essa pessoa, e especialmente a gente não achar que é falta de fé ou um problema.